Nessa semana lemos a Parashá Vaishlach, que começa contando sobre o reencontro de Yaakov com seu irmão Esav. O Yaakov está preocupado como que vai ser esse reencontro, mas Baruch Hashem, o encontro termina bem e os dois, eles se abraçam, eles choram e de repente o Esav, ele olha a família de Yaakov, as esposas, os filhos, e ele pergunta, ele se assusta com o que ele vê e ele pergunta: Yaakov, quem são esses para você? Peraí, que história é essa? Que pergunta é essa do Esav? Não é óbvio que o Yaakov ele saiu sozinho e ele está voltando com mulheres, com filhos? Não é óbvio que são esposas e são filhos dele? Que pergunta é essa do Esav? O que está incomodando ele? Então o mundo vive com uma contradição entre o material e o espiritual. A gente acha que a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vai ser 100% espiritual ou a gente vai ser 100% material. Então a gente vê muitas pessoas que abrem mão da vida material, vão morar em lugares afastados, que não querem ter contato, fazem voto de silêncio, fazem voto de castidade, fazem voto de pobreza, porque eles querem se desconectar do material para poder se conectar com o espiritual. Então assim vivia o Esav. Por que ele vendeu a primogenitura? Porque ele achou que ele tem que fazer uma escolha, ou material ou espiritual. E ele não consegue abrir mão do material. Então ele fala: leva a primogenitura, eu não preciso disso. Eu quero aproveitar também o mundo material. E é uma contradição. Ele vê o Yaakov recebeu a brachá de primogenitura, e ele olha o Yaakov com mulheres e filhos, ele fala: quem são esses para você? Você não é um ser espiritual? Como pode ser que você casou e teve filhos? Você deveria estar vivendo isolado numa caverna, sem falar, vivendo de uma maneira pobre? Que história é essa, você com tantos rebanhos? Então, daqui a Torá está ensinando que não existe contradição entre o material e o espiritual. Qual a resposta de Yaakov para a pergunta de Esav? Ele fala: olha, essas mulheres, esses filhos, foi o que Deus me deu. Quer dizer, a brachá que Deus está me dando, para quê? Para eu usar o mundo material e poder, através disso, me conectar com o espiritual. Então, essa é a lição que fica da nossa Parashá. Dá para usar o mundo material sem perder a espiritualidade. Se a gente usa o mundo material, mas canalizado para o espiritual, a gente usa para se conectar com Deus. Por exemplo, a nossa mesa de Shabbat é uma mesa farta, com muita comida gostosa, porque eu estou usando o mundo material para chegar um pouquinho mais perto de Deus. Mas tem que tomar cuidado, Deus nos livre o contrário. Quando a pessoa usa o mundo material só pelo mundo material, ela acaba virando escrava do mundo material, e aí sim, isso puxa ela para baixo e tira a espiritualidade da pessoa. Conta uma história de um Yehudi chamado Brian Epstein. Um dia ele está num barzinho, ele escuta uma banda de música, 4 jovens que estão tocando e tocam muito bem. E no final da noite ele chega para os 4 jovens e fala: eu posso conseguir para vocês a gravação de um disco. Mas a coisa não foi tão fácil. Eles foram na primeira gravadora, não se interessaram. Foram numa segunda gravadora, não se interessaram. E assim ele foi procurando até que finalmente ele encontrou uma gravadora que aceitou gravar um disco. Pouquíssimo tempo depois, esses 4 rapazes eram os 4 rapazes mais conhecidos do planeta. Eram os Beatles. O Brian Epstein foi o empresário que descobriu e lançou os Beatles para o mundo. Ele ficou multimilionário, ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem poder, ele é o querido da mídia, ele tem tudo que um ser humano pode sonhar. E com uma idade muito jovem, de 30 e poucos anos, ele foi encontrado morto. Então, tem quem diz que foi uma overdose de drogas, e encontraram uma carta onde estava escrito: I had everything, yet I had nothing. Eu tive tudo e ao mesmo tempo eu não tive nada. Quer dizer, quem vive pelo mundo material, só pelo prazer do mundo material, realmente ele pode ter quanto ele quiser e ao mesmo tempo não ter nada. Se alguém vive com material, mas canalizando para o espiritual, essa pessoa, ela não precisa se desconectar, ela não precisa fazer voto de castidade, voto de silêncio, ela usa o mundo material, ela tem o prazer do mundo material e mesmo assim ela consegue subir em espiritualidade, e assim é a nossa meta, a gente viver com santidade. Santidade significa usa o material,
mas traz através disso a espiritualidade. Shabbat Shalom.